O Bom nosso dia, almoço de pessoal. quinta-feira agora não será só entre o Léo, será entre o Léo e a família. Toda hora vai ter alguém abrindo e fechando a porta. Vamos só esperar o pessoal para entrar. E eu já percebi que eu tenho uma mania de só cumprimentar vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Que até o meu filho já responde. Bem! Na hora que a gente acaba de falar. Gente, então vamos começar. Então, o almoço de hoje, o tópico de hoje, a gente vai falar sobre algumas dicas de estudar no exterior. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho, não só ficar contando história, né, Léo? Nós vamos contar a nossa experiência e também dar algumas dicas para vocês sobre estudar no exterior. Eu confesso que eu sou um pouquinho cega para ler os comentários, mas o Léo não é. Mas vocês já anotaram vários comentários, eu coloquei aqui no papel, eu vou começar por eles. Mas se surgir alguma dúvida, vocês vão escrevendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando eu olhei a caixinha, a maioria das dúvidas que vocês tiveram, muitas pessoas pediram para começar do início, claro, né? Falando, professora, por onde começar? Quais são os primeiros passos? E aí eu conversei com o Léo antes de a gente começar aqui e nós dois concordamos que o primeiro passo, né, Léo, é saber falar inglês ou a língua do país que você está tentando estudar fora. E aí eu queria comentar algumas frases, mas vou deixar o Léo falar um pouquinho. Eu vou ler primeiro. Eu vou ler algumas frases que eu tenho certeza que o Léo vai comentar, porque o Léo é mais duro do que eu. Mas olha só, várias perguntas foram assim, ó. Eu tenho sonho de estudar fora, mas esse sonho é para melhorar o meu inglês. Será que você está pronto, gente, para fazer mestrado e doutorado fora? Se você ainda tem um sonho de melhorar inglês, fala aí, Léo. Bom dia, boa tarde, né? Não sei como é que cada um fala aqui. Bom dia, Lu, tudo bem? Como vai Tudo você? bem? Bom dia para todo mundo. Acho o tema da live muito importante, acho que vai ajudar muitas pessoas. A gente vai deixar gravado, né, Lu, na sua página, porque às vezes as pessoas não podem estar com a gente agora. Mas uma coisa que eu aprendi quando eu quis mudar para outro país é que eu preciso não só saber a língua, como respeitar a cultura e os princípios do país em que eu vou visitar. E eu vou morar lá, e eu vou aprender com eles. Então é o seguinte, se a pessoa está querendo fazer mestrado ou doutorado, é esperado que a primeira coisa que a pessoa saiba é falar a língua pátria do orientador ou da universidade onde ele vai cursar, tá? Se a pessoa não tem a proficiência na língua que ela vai trabalhar, não está na hora de fazer isso ainda. Está na hora de fazer dar um, dois ou três passos para resolver isso. Por quê? Porque vai ter uma prova de proficiência. Você não vai ser aceito na universidade para fazer isso e ninguém vai te dar uma bolsa para você aprender inglês ou francês ou alemão no local de destino. Aconteceram algumas aberrações no Ciências Sem Fronteiras que atrapalharam isso um pouco, porque alguns alunos foram enviados para o exterior sem o idioma. O que aconteceu foi óbvio, as pessoas foram lá, fizeram turismo, queimaram o filme do Brasil no exterior e voltaram sem o título. Entendeu? Acho que a gente podia começar por aí, né, Lu? Uhum. Exato, porque muita gente me perguntou assim, as perguntas foram assim, professor, é obrigatório saber inglês? Eu consigo ir sem inglês? E o Léo já começou muito bem falando que não, gente. Então, assim, todo mundo pergunta assim, por onde começar? Por onde começar, então, o pré-requisito é saber inglês. Se você tem um sonho de ir e não tem inglês, eu até gravei no GTV ontem falando sobre isso, não desista, não tem inglês, então não é para mim. Não, gente, vai estudar inglês. Mas, igual o Léo falou, não tem como você já ir para fazer um programa de pós-graduação com a intenção de estudar inglês. Vocês viram também que no vídeo de 2 dias atrás que eu gravei, que eu cheguei na Austrália sem inglês, mas vocês têm que lembrar que eu imigrei como esposa, eu não imigrei como uma aluna de pós-graduação. Quem é o aluno de pós-graduação naquele momento da minha história era o Léo. E ele já foi com a prova de TOEFL feita, tudo certinho. Quantos anos você estudou de TOEFL aqui, Léo? Eu lembro quando a gente namorava, faz muito tempo. Eu não posso reclamar da minha educação que meus pais deram para mim, né, Lu? Eu fui um cara... eu vim de família humilde, mas a minha família cresceu financeiramente muito na minha infância. Então, eu tive o privilégio de ter pais que investiram na minha educação. Acho que é importante todo mundo entender o ponto que cada um está começando.
Uhum. Tudo que eu quis fazer de estudo, meus pais me deram. Uhum. Então, assim, quando eu quis começar a ideia de ir para o exterior, o meu inglês já era muito bom, tá? Eu Uhum. fiz meu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, meu orientador não era brasileiro, meu co-orientador era alemão e não falava português, e eu tinha que trocar e-mail com eles e conversar com eles. A Lu já namorava com a Lu nessa época. Quando o Michael Kellman veio para o Brasil, a gente passou 2 semanas carregando ele para cima e para baixo, falando inglês o dia todo. Uhum. E ainda assim, eu tive que fazer um preparatório de TOEFL, que eu gastei mais de 1 ano para fazer. Eu Não lembro. fui aprovado na primeira prova, e na segunda eu passei. Mas eu tinha uma base de inglês muito sólida. E talvez, Uhum. é importante dizer o seguinte, isso não quer dizer que o seu inglês é perfeito quando você passa no TOEFL. O meu Uhum. inglês melhorou demais quando eu fui para a Austrália. Quando deu mais ou menos 6 meses, 1 ano que eu estava vivendo lá, pareceu que saiu um algodão de dentro do meu ouvido e eu passei a ouvir tudo. Eu entendia piada, eu entendia gíria, eu ouvia o jornal das notícias, né, do rádio, da TV. Eu Uhum. comecei a imergir. Uhum. Agora, se a pessoa quer ir para o exterior, fazer doutorado para aprender inglês, eu acho que o caminho está errado. Talvez valha um investimento no inglês, talvez até fazer um intercâmbio em inglês primeiro, Uhum. aproveitar que está lá para visitar as instalações da universidade, Uhum. conversar com as Conhecer. pessoas, Uhum. conhecer, porque tem Uhum. muita roubada nesse mundo. Acho que a gente vai ter que tocar nesse assunto lá na frente. Uhum. Mas assim, o pessoal não está entendendo. O inglês está antes do dinheiro. Porque é Uhum. prega, ninguém vai esperar que o seu orientador vai falar uma língua portuguesa, que é uma língua que ninguém fala no planeta, Uhum. né? Que ele vai ter a boa fé, a boa vontade. Ele não vai ter a boa vontade disso. Ele vai perceber que o seu inglês tem erros e que eles são corrigíveis com o passar do tempo. Lu, comenta para essa galera quando a gente foi fazer as disciplinas de estatística na Universidade de Sydney, o que aconteceu? Conta para eles, as nossas primeiras aulas que a gente fez juntos já. Então, quando a gente já falava inglês, né, Léo? Que a gente já estava no meio do doutorado, a gente já tinha inglês que já era confortável, mas a gente não tinha feito ainda nenhuma disciplina, e principalmente disciplina envolvendo matemática, que matemática já é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, inclusive na nossa língua. E eu lembro que a gente tinha uma aula, né, Léo, no auditório, que era assim as aulas, era um auditório com umas 400 pessoas, né, Léo, ou até mais. E depois as aulas práticas eram separadas por tutorias de 20 alunos no máximo. Mas nessa aula de 2 horas no auditório, acabava a aula, eu e o Léo ia para casa e dormia o resto do dia, porque o seu cérebro está processando tanta coisa que é uma exaustão tão grande que mesmo a gente achando que está fluente, 2 horas de aula era o necessário para deixar a gente exausto, né, Léo? O que eu acho que as pessoas precisam entender, que nós descobrimos depois, é que quando você está falando outra língua, em um tema que você tem conforto, o seu Exato. cérebro não traduz. Por isso o Quando cansaço. você está fluente. Então, por exemplo, quando a gente falava, quando a gente tinha as nossas reuniões com o nosso orientador para falar de dor lombar, com mais de 1 ano de doutorado, o seu cérebro não traduz mais. A informação entra em inglês e sai em inglês. Quando a gente foi fazer estatística, que era matemática, infelizmente, seu cérebro tem que trabalhar dobrado. Então, ele entra em inglês, processa em português, traduz em inglês e volta em inglês. E aí, é como se você tivesse feito 2 horas de atividade física intensa, porque é um cansaço corporal mesmo. Então, assim, se um aluno for sem inglês para uma universidade fazer um doutorado, é possível? É possível, mas vai ser muito sofrido, não vai ser divertido, a sua autoestima vai lá embaixo. E eu acho que esses ingredientes não são desejáveis numa pessoa que quer fazer pós-graduação estricto sensu, que é o Exato. tema dessa live. Vamos deixar bem claro isso. Então, gente, para finalizar o tópico de língua, eu acho, assim, se espera, né? A gente falou sobre isso aqui em casa ontem, né, Léo? Eu acho que o que espera de um aluno de pós-graduação é que na hora que ele já passou, ganhou a bolsa, passou na prova de proficiência, matriculou e chegou no país, o seu orientador te dá 1 semana para você ter tempo de instalação, se ajeitar, se adaptar ali no país só para se acomodar.
Mas em uma semana, no outro dia, ele espera que você senta na mesa e comece a trabalhar. Ele não vai te dar tempo assim, agora você fica 6 meses aí aprendendo a língua, adaptando. Não, no outro dia tem reunião e com pessoas, assim, eu sempre brinco, né? Porque também começa assim, quando a gente vai, porque aí eu vou passar para o segundo tópico, já indo. Quando a gente escolhe orientador, geralmente é uma pessoa que a gente admira muito. E aí, quando começam as primeiras reuniões, situação que a gente tem muita idolatria ou nervosismo, o inglês tende a piorar. E eu falo com ela que eu sinto isso até hoje. Eu sinto que hoje eu sou fluente no inglês. Eu consigo ouvir quase 100%, para falar 99% do meu listening é perfeito. A minha comunicação é boa, apesar das falhas de pronúncia que eu tenho, mas eu aprendi a não me importar com isso mais. Mas em situação de estresse ou em situação que tem uma pessoa do outro lado que é um pesquisador top, que é uma pessoa que você admira, de repente, assim, senta seu orientador e fala assim, eu convidei o Paul Hodges para sentar na reunião com a gente. Você fica assim, meu Deus, o Paul Hodges! E aí seu inglês já desaparece, né, Léo? Então, assim, então é esperado que você chegue e a primeira semana, por ser tudo novidade, só que você vai sentir seu inglês piorar muito até você sentir conforto com as pessoas. E aí, na hora que você começa a sentir conforto com as pessoas, eu acho que seu inglês volta a fluir novamente, porque a gente sabe que a linguística, a forma de conversar até em português, da palestra, modifica quando a gente está em situação de estresse, né, Léo? Ô Lu, e não é só isso. Acho que tem que ser mais. As pessoas que estão querendo entrar nesse mundo precisam entender que é mais do que isso. Vou dar um exemplo de nós dois. No Congresso Mundial de Fisioterapia, na Suíça, que foi há 2 anos atrás. Eu já tinha 10 anos de doutorado. 10 anos de doutorado. Eu já apresentei inglês em tudo quanto é lugar que o pessoal possa imaginar. E o pessoal acha que eu vou para o palco igual eu vou no Brasil. Não é verdade. Não é verdade. Eu e a Lu, a gente tem foto em tudo quanto é lugar do mundo, a gente conhece nada desses países. Nós alugamos um apartamento no Airbnb grandão, né, Lu? E ficava metade do tempo eu num quarto ensaiando em voz alta e você em outro. E depois a gente falava assim, tá bom, Lu, agora apresenta para mim. Aí a Lu apresentava e eu ficava lá ajudando, a Lu dando feedback, mexe nesse slide, fala assim, essa pronúncia não tá boa e tal. E você ensaia, porque nós dois somos assim, né, Lu? A gente não paga para ver. Eu sei que tem a gente cara tem aquela frase, né, Léo? Feio to prepare, prepare to fail, né? É isso mesmo. Então, assim, a última vez que nós fomos para Genebra, foi a única vez que a gente foi para a Suíça, né, Lu? Que você tá doido para pegar na mão da esposa, andar, comer chocolate, entendeu? E passear nas montanhas. Enquanto muita gente faz isso, a gente não faz isso. Nada. Entendeu? A gente fica só relaxa depois da apresentação. Eu apresentei no último dia, né? Para fuder tudo, né? Eu dou um curso pós-congresso. E a gente não sabia que você estava grávida, né, Lu? Então, assim, as pessoas precisam entender isso, porque quando você está numa outra língua, mesmo que você seja muito fluente, ainda mais que a gente não mora lá mais, né, Lu? Você tem que vir arrumando, aperfeiçoando. Então, assim, eu e a Lu, a vida é muito corrida no Brasil, a gente meio que monta as apresentações dentro do avião e vai arrumando os slides dentro do avião. Então não tem tacinha de vinho, não tem glamour. Vamos deixar claro isso, Lu. Pós-graduação, mestrado, doutorado, seja com quem for. O Felipe Reis entrou aqui na live, ele estava lá com a gente. Toda hora a gente almoçava com o Felipe, comia como é que chama? Um fondezinho, e cada um ia para o seu hotel estudar, cara. Não tem milagre, não tem conversa isso. Então, assim, se para uma pessoa que tem 10 anos de doutorado, a gente fez doutorado numa instituição imensa, com um cara foda pra caralho, a gente precisa dessa preparação, imagina para quem quer entrar no doutorado. Eu acho que é importante deixar, não é para botar pedra no sonho de ninguém, é para não achar que o sonho vai ter um monte de carneirinho e unicórnio lá te esperando que vai dar certo. Não dá. Essa é a minha opinião. É isso mesmo. É que as pessoas têm mania de ver depois o concluído, né, Léo? E achar que foi fácil. E não que a gente está aqui para falar que não foi fácil, mas todos os caminhos de todo mundo que a gente conhece que fez pós-graduação no exterior, ela não foi de um dia para o outro. Ela demorou, ela teve frustrações, ela teve negações, mas a persistência, que é um segredo que a gente sempre fala essa palavra aqui para pós-graduação, é a resposta de conseguir o sucesso de estudar no exterior. E aí, assim, conhecendo o primeiro passo, né, que a gente já sabe, então nem é o primeiro passo, é um pré-requisito, saber um certo nível do inglês. E aí, o próximo passo que todo mundo perguntou é assim, professora, ótimo,
mas como é que eu faço para escolher uma universidade ou orientador? Como é que eu faço para fazer contato com as pessoas? Como que eu escolho? Eu faço contato primeiro com a instituição de ensino ou eu faço contato com o orientador? A dificuldade que as pessoas têm de encontrar alguém. Você quer falar primeiro, Léo? Pode falar, Lu. Pode falar, dá a sua opinião primeiro. Então, assim, eu sempre, quando alguém me pergunta isso, eu sempre volto até para o Brasil. Como é que vocês escolhem onde estudar, em que universidade, com que orientador fazer? Você vai no menor esforço? Eu sempre brinco assim, um bom mestrado e um bom doutorado, na minha opinião, viu, gente? O grande segredo é a escolha de orientador. Porque nem sempre o nome da universidade quer dizer que é o sucesso da sua formação como pesquisador. Que se você escolhe um orientador que te deixa de lado, que não tem tempo de te orientar, que você faz praticamente tudo sozinho, isso influencia na sua parte de formação como pesquisador. Então, assim, aqui no Brasil, eu sempre digo assim, o segredo é escolher com quem você quer fazer o seu mestrado e doutorado. E no exterior não é nada muito diferente disso, né, Léo? Eu acho que a gente começa a escolha com a pessoa com quem você gostaria de aprender. Alguma pessoa que te ensine algo além daquilo que talvez alguns orientadores brasileiros... Porque, assim, se tem alguém que te oriente no Brasil com o mesmo tópico ou até melhor, para que ir para fora? Só para uma experiência? Eu sempre penso assim, se você quer ir para fora, escolha o melhor. Aquela pessoa que você admira, aquelas pessoas que vocês leem os papers e falam assim, eu queria aprender com esse cara. Porque a pessoa não tem noção, eu acho assim, talvez ele não tenha noção do que é uma pós-graduação, porque se você não lê artigo, se você não tem ideia do que quer fazer e não tem ninguém que admira que você queria aprender com, será que você está maduro o suficiente talvez para ir para fora para fazer mestrado e doutorado? Então eu acho que começa por aí. Você quer acrescentar nessa parte, Léo? Quero sim, Lu. O exemplo, eu vou insistir nisso, tá, gente? Eu não quero que as pessoas entendam a minha fala como dura, mas sim uma fala de alguém que quer ajudar as pessoas a tomarem decisões menos incorretas, tá? Porque acho que a gente pode errar até quando a gente faz decisões teoricamente acertadas. O Ciências Sem Fronteiras foi o maior case de fracasso da história da pós-graduação brasileira. Por quê? Tinha muita bolsa, tinha muito dinheiro, a intenção era maravilhosa, só que os candidatos não estavam prontos para ir. Então, o que aconteceu? Muita gente queria fazer o sonho, falou, em vez de eu estudar aqui, eu vou estudar fora do país. É do caralho isso, eu entendo isso. O dinheiro tá fácil. Então, eu vou me candidatar. Aí, esses caras começaram a bater a porta. Falaram, eu vou tentar em Harvard. Aí, você fala inglês? Não. Eu vou tentar em Cambridge. Você fala inglês? Não. Então inglês não vai dar. Então, eu vou para Portugal. E tem problema fazer mestrado e doutorado em Portugal? Não tem problema nenhum. Por exemplo, tem bons mestrados ou doutorados que eu saiba na ciência do esporte em Portugal. E claramente deve ter um expert em alguma coisa em Portugal. Mas quando eu estou tentando buscar pós-graduação em Portugal, eu pergunto qual que é o fisioterapeuta português que sabe alguma coisa a mais do que qualquer professor no Brasil. Pois o Brasil mandou mais de 1.000 estudantes para Portugal, entendeu? E aí, mesmo em Portugal, os caras tiveram problema, entendeu? Então, assim, esse aqui é o grande lance. Então, assim, o cara que quer fazer pós-graduação no exterior, ele está abrindo mão de uma porrada de coisa no Brasil. Estou falando doutorado full time, igual a gente fez, doutorado inteiro no exterior. Você vai abrir mão do seu emprego, você vai abrir mão da sua família, você vai abrir mão dos seus amigos, você vai abrir mão de um monte de gente. Um monte de gente. Em 6 meses, todo mundo vai esquecer que você existe. O seu telefone não vai tocar. Não adianta ter uma casa grande que eles não vão ir. O Arley está aqui nessa live, que ele foi o único amigo que foi em 4 anos na Austrália nos visitar. Minha mãe foi uma vez, a mãe da Lu foi uma vez, tá? E nós viemos... As visitas que recebemos em quase 5 anos. Entendeu? Não tem. Então é o seguinte, quando você escolhe, eu sou da opinião que você deveria escolher o orientador. Eu entendo que escolher a universidade é legal. Eu adoraria fazer meu doutorado em Harvard, mas em Harvard não tem pesquisador de dor lombar. Então, o melhor lugar para fazer pesquisa em dor lombar não é em Harvard. Entendeu? Aí você tem que pensar o seguinte, qual é o melhor orientador ou os melhores orientadores da minha área? Exato. E ver a acessibilidade desses caras, entendeu? E quando você vai mandar um e-mail para eles, a Lu já comentou sobre isso, num Stories ou no IGTV dela,
como que eu vou impressionar esse cara num e-mail, no meio de 900 e-mails de outros caras que estão enviando, pedindo para ele também. Entendeu? Porque na Unicid eu tenho assim, eu recebo 50 e-mails. Mas o e-mail é assim, Imagina o povo de fora. Léo, quero fazer mestrado com você, você aceita? Isso não é convite de e-mail. É. Entendeu? O cara não sabe o que eu faço, ele deveria ler meu currículo, ele tem que me impressionar, é um processo de sedução, entendeu? E, em todo mundo, e no e-mail o cara promete tudo na vida dele. Então, Ô, selecionar Léo, o e não só orientador é importante. sedução, né? Você tem que seduzir e depois a pessoa tem que confiar que você é a pessoa certa, né? Claro. Porque você tem que passar assim, não, eu conheci o suficiente para poder acreditar que eu fiz a boa escolha. Porque nós também não temos muitas vagas. Você não pode errar na escolha do aluno. Não. Não, não há solidariedade na pós-graduação. Eu nunca escolhi um aluno por dó. Eu Exato. escolho um aluno que eu Por acho competência. que ele vai concluir aquilo que ele me prometeu, sabendo que eu posso errar nessa decisão. Nunca peguei ninguém por dó, entendeu? Eu peguei porque eu percebi ou que o cara tinha muita inteligência ou muita vontade, de preferência os dois, entendeu? E o cara que está no exterior, ele não pode errar mesmo, porque ele está trazendo um cara do outro lado do planeta e ele sabe se falhar é merda feia para os dois lados. Então eu acho que tem que esperar, cara. É um processo que demora, que gasta tempo e provavelmente vai gastar não pouco dinheiro. Se você não tem dinheiro nenhum, ou você tem que ser um craque porque vai gastar tempo. E aí, Léo, eu penso assim, porque um dos critérios de pedir contato, assim, até para ganhar bolsa, alguma coisa assim, que eles pedem carta de referência. E no contato, eu gosto de você, até no contato no exterior. São muitas pessoas que fazem contato de todos os países. Alguém me perguntou assim, professora, tem algum preconceito por a gente ser latino? Eu não enxergo preconceito. Não, mas porque talvez eu sou enviesado. Porque todos os lugares que eu conheço, eu não conheço só a Austrália, que eu conheço pesquisadores de outros lugares, todos os brasileiros que imigraram fizeram bem. Então, a reputação dentro do meu meio, dos brasileiros, é excepcional. Todo mundo quer um brasileiro, porque todos que foram excepcionais. Mas também tem histórias de brasileiro que foi para outra universidade, que foi um fracasso, e aí os ex-alunos vão criando reputações. Então, é difícil generalizar para todo mundo. Mas eu brinco assim, até emprego. A gente sabe que network ajuda bastante. Indicação ajuda bastante. E indicação para uma pessoa de fora ajuda bastante. Aí você fala assim, professor, mas eu não tenho ninguém para me indicar. Então comece em um congresso que essas pessoas vão. Cerque essas pessoas no congresso, bate um papo com elas, mostra que você sabe falar, que você entende da área, que você é interessado. Na hora que mandar um e-mail, você fala, professor, eu te vi no congresso, eu conversei com o senhor, você lembra de mim? Eu sou aquela brasileira, eu estou interessada em fazer estudo com você. E aí, você está criando um network, você sozinho. Então, você tem que fazer sua parte também, se você não conhece ninguém. Mas também é muito bom falar assim, eu conheço a Lu, vou pedir a Lu para me indicar para o Chris. Mas eu te conheço mesmo? Eu te conheço como aluno? Talvez eu te conheça do bar, né? Eu não te conheço como aluno, é diferente. Eu tenho que te conhecer igual. Eu indico os meus alunos de olhos fechados. Talvez não todos, porque alguns têm algumas características que eu sei que vai sofrer no país, vai bloquear. Eu indico alunos dos meus colegas que eu conheço, personalidade, a forma de estudar. Mas eu não indico, talvez, um amigo meu que faz tempo que eu não vejo estudando, porque eu tenho dificuldade de pontuar. E aí eu queria, Léo, que você contasse uma história para o pessoal, como foi a sua história para você, por Chris Maia te querer. Que eu lembro que você foi, eu vou só adiantar aqui o que eu quero que você falasse, né? Porque você tinha um network, mas não funcionou, mas mesmo assim você teve que fazer mais coisa. Conta essa história para o pessoal. Vou tentar ser bem rápido. Eu tenho um grande amigo meu, que foi meu professor, o Paulinho Ferreira, e a esposa dele, Manuela, que são meus amigos. A Manuela vai ficar gravada para quem está cantando. Vai ficar gravada, pessoal. A Manuela foi minha colega de trabalho na PUC, a gente trabalhou como professor juntos lá. E eu já era professor, eu já estava concluindo meu mestrado e eu tive um desejo absurdo de ir para o exterior, talvez por um trauma de infância, que eu tentei jogar tênis no exterior e não consegui. Então eu tinha uma história de querer ir para fora, tá? E aí foi o seguinte, eu mandei alguns e-mails com a Manuela e o Paulo me ajudando, falando que eu tinha o interesse em me conversar com eles,
sobre uma possibilidade de doutorado no exterior. E esse dia eu não esqueço. A professora Jane Latimer, que no final das contas virou minha co-orientadora, junto com um psicólogo que chama Roger Adams, que não foi meu orientador, é do departamento, respondeu o e-mail por causa da Manuela e falou: que legal, Léo, então você me liga nesse número aqui às 2 horas da tarde, horário de Sydney. E isso eram 3 horas da manhã, hora do Brasil. E aí eu fiquei com o cu na mão e escrevi Porque um monte falar de... inglês no telefone é difícil demais, né, Léo? Então assim, a prova começou ali, entendeu? O e-mail, a gracinha acabou ali. E aí eu escrevi uma porrada de coisa num papel, fiz um script do que eu ia falar, comentei quem eu era, o que eu fazia e fiz a ligação. E o Roger e a Jane são famosos que têm um inglês extremamente complexo de entender. Então, só te cortar aqui. Só para pontuar, para não vou esquecer. Por que muitas vezes eles pedem para ligar? Porque eles não sabem se aquele e-mail bem escrito em inglês foi você que escreveu. Você pode ter pedido sua professora de inglês para escrever. E na hora que ele te liga, é uma forma de te avaliar. Não, esse cara foi ele mesmo que escreveu, não foi outra pessoa. Porque depois que a gente ficou amigo do nosso orientador, né, Léo? Ele conta que isso acontece demais. Vem troca de e-mails perfeitas. Quando a pessoa chega, a pessoa descobre que não foi ela que escreveu. Liguei. E aí, Léo, vamos lá, desculpa. Liguei, imagina. Liguei e fui dormir com o coração a 350 por hora. E depois o Paulinho me mandou um e-mail e falou assim: a Jane adorou, a Jane quer te ajudar. Tá? Então, o que aconteceu? A Jane me propôs, sem eu ir na Austrália, ela me enviou um projeto pronto e falou: o que você precisa fazer doutorado aqui? Aí eu expliquei para ela. Eu falei: eu vou fazer as provas e vou mandar o projeto. E eu mandei para o CNPq um projeto pronto deles. E eu tomei pau. Isso demorou mais ou menos 6 meses, tá? E o CNPq deixava a gente enviar o projeto na época sem fazer a prova de inglês. Então você fazia o inglês só se você fosse aprovado. Nesse meio tempo eu estava estudando inglês pra caralho. Tomei pau, fiquei puto pra caralho. Era por carta na época, né? Já namorava a Lu nessa época, 2003, 2004, assim. E falei, sentei no murinho ali na casa da minha mãe no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, e falei: não vou mexer com esse trem não tô ganhando bem aqui e tal. E aí essa moça que tá do outro lado da tela aí falou para mim, falou: não, você devia continuar tentando. E eu mandei um e-mail pro Paulo, e o Paulo falou assim: por que você não vem aqui em Sydney? E eu não lembro muito mês mais, tá, Lu? Eu não lembro cronologicamente o que aconteceu. Eu lembro que foi julho, foi suas férias, você era professor da... Não, pois é, eu fui em julho, mas eu não lembro quando que foi o pau no CNPq, tá? Isso que eu não me lembro bem. Tá. Eu recorri da decisão do CNPq e tomei pau de novo, mas nesse meio tempo, a Lu tinha me induzido a ir para a Austrália. Então eu mandei um e-mail para a Universidade de Sydney e falei: professores, eu tomei pau e eu queria ir aí visitar, entendeu? Porque eu queria ver outras possibilidades. E eu acho que isso tudo vai mostrando uma vontade que você quer ir fazer o negócio. Pois o Léo pegou um avião, lembrei hoje, a gente estava conversando sobre isso, né, Lu? Gastei R$11 mil em 2004 para ir para a Austrália. E fui só para conhecer o orientador, né, Léo? Fui lá, fiquei 11 dias. Foi R$1.000 por dia que custou essa viagem para mim, tá? Não foi dólar, não, foi real na época, tá? Peguei, desci no aeroporto, fui para casa do Paulo, fiquei dormindo no chão na casa dele, tá? E fomos para a Universidade de Sydney. Quando eu estava para entrar no avião, eles falaram o seguinte: a gente ficou sabendo que você fez sua mestrado em clinimetria. Você podia apresentar sua tese de mestrado, por favor? A gente tem uma reunião semanal aqui. Então, eles queriam uma aula me apresentando, dizendo o que eu fazia, o que eu já tinha feito, e eles queriam que eu apresentasse meu mestrado. Eu peguei minha professora de inglês, ela me ajudou a botar os slides em inglês, e eu ensaio igual um filho da puta o tempo todo. E dentro do avião, eu li praticamente todos os papers que o Chris e a Jane tinham feito na vida deles. Entendeu? Eu desci lá, fui para a reunião, acompanhei a visita na universidade, o campus da universidade não me impressionou, da PUC Minas era muito melhor, mas na hora que eu comecei a conversar com o Rob Herbert, com a Jane Latimer, com o Roger, com o Chris, com todo mundo, eu comecei a ficar muito impressionado. E eu fiz a apresentação. Eu já tinha alguns artigos publicados, eu falei do meu mestrado, tudo e tal. Quando acabou tudo, todo mundo entendendo isso aqui, o Chris me falou o seguinte: você dá aula de ortopedia? Eu falei: dou. Ele falou: cara, eu vou treinar um físio ali, você me ajuda? Era treinar um fisioterapeuta que ia participar de um projeto. Ele falou assim: você sabe ensinar exame neurológico? Eu falei: sei. Ele falou: você ensina o cara? Eu falei: ensino. Entendeu? Aí eu tive que pegar um físio australiano e treinar ele a usar martelo de reflexo, força, acessibilidade, tudo de cabeça.
O Chris me deixou de volta na universidade e falou, amanhã você passa aqui na minha sala. Ali a chave virou. Ali o cara falou assim, eu quero que você seja meu aluno. Você tem que ser meu aluno. Eu quero. Você vai pedir uma bolsa aqui. E eu vou fazer um projeto para você pedir a bolsa lá no Brasil também. E aí a coisa deu certo. Eu ganhei as duas, na verdade. E eu abri mão da bolsa australiana. E em agosto de 2005, eu e a Lu mudamos para a Austrália com uma bolsa da CAPES. Então, eu gosto dessa história, Léo, porque olha só. Eu não esqueço, assim, você terminou seu mestrado em 2012, 2 ou 3? 3. Então, desde 2003, que o Léo já contou essa história várias vezes, que ele falou que quero fazer o doutorado, ele não conseguiu aqui no Brasil, porque lá em Minas não tinha físio ainda, ele tinha que vir para São Paulo e ele não conseguiu nenhum contato. E o Léo demonstrou esse interesse de ir para fora, e eu lembro que eu gosto de pontuar essas histórias, assim, porque é a minha visão da história, né? O Léo foi um menino muito bem sucedido, muito novo. E ele falava assim, Lu, eu já tenho um puto emprego que eu não quero largar para ir. E muitas pessoas falam isso hoje, assim, eu vou largar o salário que eu tenho hoje, que era de coordenador de um curso, que ele já coordenava a PUC de Betim, o curso de fisioterapia, tinha clínica, para ganhar $1.600 por 5 anos. E aí o Léo é muito certinho com dinheiro, né? Todo guarda dinheiro. Ele fazia as contas, ele ficava assim, se eu deixar de ganhar tanto, deixar de guardar tanto, em 5 anos vão ser X de dinheiro. E aí eu lembro de falar assim, caramba, Léo, para de pensar nisso. Porque o doutorado, se é o seu sonho, quando você voltar, Deus há de te abençoar de você ganhar esse dinheiro de algum retorno de volta. Mas muitas pessoas não querem deixar de ir porque não querem deixar de trabalhar. E eu entendo, porque tem família, talvez já tem filhos, e talvez decidiu fazer em momentos diferentes, mas não tem só ganha-ganha. As pessoas têm que entender isso. É uma frase que eu sempre, quando eu converso com minha mãe, eu falo isso muito com ela assim, tudo na vida tem um lado que ganha, mas você perde de um lado. Não tem ganha-ganha em nada. Foi ótimo para a Austrália? Foi, mas foi sofrido ficar longe da família, foi sofrido passar Natal longe da família. Eu sou daquelas famílias assim, gente, minha avó tem 13 filhos. O Natal da minha casa são quase 150 pessoas numa casa, é uma festa linda, que eu choro só de pensar em não passar com eles. Eu passei 5 anos sem Natal com a minha família. Eu pensei que eu ia morrer, mas não tem ganha-ganha. Então, assim, eu gosto dessa história que na hora que o Léo decidiu assim, tá bom, eu vou abrir mão do meu emprego, seja o que Deus quiser. Eu tô perdendo uma oportunidade que ele já tinha em mãos. Mesmo assim, olha, foi em 2003. O Léo ganhou a bolsa em 2005. Então, não é rápido o processo. Então, assim, eu gosto dessa história por 2 razões. O Léo foi lá para ser testado. Mas o Léo também foi lá testar, porque era uma grande perda que ele ia ter aqui para chegar lá e falar assim, mas eu não vou ser do orientador. Que faculdade horrorosa. Eu não vou aprender nada com esse cara. Talvez o cara é bom de paper, mas o cara não é bom de ensinar. Então, assim, ficar ao lado da pessoa te faz ter certeza da sua escolha também. Porque aí eu vou trazer para mim, rapidinho, aí eu te passo a palavra assim. Porque a minha, eu já contei um pouco, porque eu já fui como esposa, e aí eu fui aprender inglês, e aí com 7 meses da Austrália eu fui ser assistente de pesquisa dentro da Universidade de Sydney. Eu trabalhava no prédio ao lado do Léo. E eu, desde o início, eu demonstrei para o mesmo orientador do Léo que eu queria fazer mestrado ou doutorado. Só que eu trabalhei quase 2 anos como assistente de pesquisa. E aí o laboratório que eu trabalhei, o povo gostou de mim, eu trabalhava bem. E aí quando eu apliquei para a bolsa e eu passei, o meu chefe falou assim comigo assim, para que você vai pro Chris? Você já tá aqui comigo há 2 anos, fica aqui comigo. E aí eu fiquei com 2 ofertas. Só que eu amava o meu chefe, eu aprendi para danar. Só que eu já tinha conhecido o Chris como orientador, e eu já tinha conhecido o meu chefe como orientador. Como chefe, ele era maravilhoso, mas como orientador, eu Lucila, julguei que eu ia aprender mais ao lado do Chris Maia. E eu fiz a minha escolha. Então, assim, não tem muito passo certo e errado. Eu acho que o segredo é você realmente ter certeza para quem você quer ir, para onde você quer ir. Que cabelo tá te incomodando aí, Léo? Tá me dando beijo. Tô vendo você incomodado. Então, assim, é difícil, sim, fazer a escolha. Ela é complexa e por isso que você não tem que ser... O seu sonho tem que ser planejado. Não é uma coisa ansiosa que eu quero ir no final do ano. Agora eu que ganhei. Que eu quero ir no final do ano e pronto. Se não for no final do ano, eu não vou mais, né, Léo? Porque nem sempre acontece na hora que a gente quer, né?
Ô Lu, lembra daquela história, para contar pro resto, o finalzinho desse início da história, é que eu comprei o voo com uma parada de 3 dias na Nova Zelândia, porque eu estava prevendo que podia ser que eu nunca mais ia voltar na Austrália. Então eu falei, bom, já que eu já gastei essa grana, velho, eu fiquei num backpack de 1 quarto, né? E aluguei lá 3 dias e eu fiquei transtornado em Auckland, porque eu queria voltar para o Brasil rápido para pegar minhas coisas e voltar para a Austrália. Eu fiquei maluco ali. Eu falei, cara, eu não, agora fodeu. Se eu não ganhar, eu vou ficar muito frustrado. E eu percebi que aí eu comecei a me preparar mais. Errar não era mais uma opção para mim. Quando eu tomei pau na prova de inglês, eu lembro que eu paguei caríssimo numa professora que tinha manha de fazer grande, passar. né, Léo? O que eu acho que as pessoas precisam entender é que o caminho ele é cheio de pedregulho, ele não é fácil, com exceção do Ciências Sem Fronteiras. Quando eu fui para o doutorado, e era a média até hoje, 100 pessoas são enviadas para o exterior todos os anos, com tudo pago, para fazer doutorado. E no Brasil pulou de 100 para, tipo, 100 mil. É claro que ia dar errado. Claro que ia dar errado. Né? Então, E o Brasil se queimou muito por causa disso. Então, acho que as pessoas precisam entender se elas querem mesmo passar 4 anos fora. Tem uma colega que fez uma pergunta aí, Lu, que eu não sei se você vai interromper a pauta, mas pergunta sobre doutorado sanduíche. Eu vi, que talvez seja uma opinião. Então, assim, muitos dos nossos alunos da Unicid acabaram fazendo doutorado sanduíche, você tem um aluno de mestrado sanduíche, e é uma ótima, é muito mais fácil, é muito menos burocrático, é um namorico só, não é um casamento, e é muito enriquecedor. Tem pessoas que não têm... é mais fácil, né, Léo? Porque a escolha do sanduíche, o seu orientador, você já tem um orientador no Brasil. E o seu orientador tem contato fora, o seu orientador sabe quem são as pessoas que vão agregar nesse projeto que já está em andamento no Brasil, que é uma parte do projeto que você faz fora. Todos os nossos alunos que foram como sanduíche, eu lembro que eu já mandei aluna de mestrado, a Pri, né? A Pri foi fazer com o Chris Williams e o Steve Kemper, e eu lembro que a gente já planejou no início. Eu falei, Pri, vamos fazer esse projeto, vamos envolver o Steve, vamos pedir uma BEP, que era o bolsista da FAPESP. A gente pediu uma BEP e quando a gente ganhou, o Steve já trabalhava com a Priscila. Então, assim, ela ficou 1 mês, 2 meses lá, foi pequeno, porque era mestrado. Mas olha que legal, a Priscila, por ela ter ido, e esses 2 meses que ela ficou lá, ela agradou tanto os meninos lá da Austrália, que eles ofereceram uma bolsa para você. Pri, eu tô com uma bolsa na mão da Universidade de New South Wales, eu quero você. Porque eu já te conheço, você foi minha aluna, eu co-orientei o seu mestrado junto com a Lu, e eu testei você aqui na Austrália. E a Pri está lá hoje fazendo doutorado pleno no exterior. Então, assim, o sanduíche é um bom caminho de começar isso, né, Léo? O sanduíche vai reduzir as opções de escolha do aluno, porque o sanduíche vai acabar sendo com algum parceiro de pesquisa do orientador. Isso, agora... Como é um evento de tiro curto, você não pode errar também, entendeu? Não pode errar também. Então, por que você faz? Você vai convidar um cara para participar do projeto com você e o seu aluno vai passar uma temporada lá. A responsabilidade sobre o aluno é sua daqui do Brasil. Continua sendo do orientador do Brasil. Então é como se você mandasse seu filho para fazer 6 meses de intercâmbio no exterior e voltar. E isso é uma ótima opção. Estou vendo a Fabi Moraleida aqui, nossa amiga. É uma ótima opção para quem tem família, para quem tem filho, para quem não pode ficar uma longa temporada fora, mas quer ter uma experiência internacional dentro da sua qualificação profissional. O que é diferente de fazer uma formação de pesquisa no exterior plena, né? Que a gente tomou esse assunto. E outra, o brasileiro é um cara muito apegado com família, muito apegado com a cultura, e o brasileiro de vez em quando surta fora. Então, eu não acho mesmo que o doutorado pleno é uma opção para qualquer pessoa. Entendeu? E a pessoa precisa se conhecer muito. Ela fala, cara, você vai ficar 4 anos, a gente morava, né, Lu? A gente morou na Austrália, pessoal, o fuso horário era diferente. Quando você estava acordado, a gente estava dormindo. Quando a gente estava dormindo, você estava acordado. Então, assim, você não tinha contato nenhum com as pessoas.
Entendeu? Nenhum. Ah, vamos fazer uma festa. Não tem essas coisas todas. Então, é importante as pessoas entenderem isso. O que é diferente de a pessoa passar 6 meses no exterior, porque na hora que você começar a sofrer, você já está voltando. Entendeu? O exemplo da Fabi aqui, eu consegui ler agora, é maravilhoso, porque eu lembro, assim, a orientadora do Brasil da Fabi, ela foi com um período de sabático na Austrália, né, a Leane? E ela, né, ela iniciou projetos, ela fez uma linha de pesquisa, que a Fabi se envolveu aqui no Brasil. Se eu estiver errado, você me corrige aí, viu, Fabi? E aí, quando a Fabi entrou como aluna de doutorado aqui no Brasil e ela foi para a Austrália, ela foi para o mesmo local que a orientadora dela tinha ido, com um projeto que era com colaboração Austrália-Brasil. E aí foi maravilhoso. Ela acabou de escrever aqui que ela foi com um bebê pequeno, eu lembro disso. Mas foi muito mais suave, porque ela já conhecia as pessoas tinham contato com a orientadora dela, e era mais seguro, né? Já tinha certeza do que ela ia fazer lá, as pessoas já conheciam os projetos dela. Então, é uma opção muito boa para quem já tem família e não quer ficar tanto tempo, e é uma segurança maior tentar o sanduíche. Um detalhe, Lu, é que a Fabi tinha inglês muito fluente. Não, inglês Muito fluente antes disso. Então, isso tudo facilita. Porque o sanduíche também não dá tempo de adaptar. Você concorda? Ah, Maria, adoro meus filhos. Então, quando você chega, não há tempo de adaptação. Você tem que chegar, sentar e começar a trabalhar, porque o tiro é curto. No doutorado pleno, você tem um pouco mais de tempo para se ajustar no mundo. Você está mudando de casa, etc. Então, são coisas diferentes. Mas eu acho que todo bom aluno de pós-graduação deveria fazer sanduíche. Alguém perguntou de tempo. O doutorado sanduíche, acho que é no mínimo 3 e no máximo 12 meses, pelas normas brasileiras. Então, que é o quanto que as agências financiam. Agora, não quer dizer que você não pode pagar do seu bolso também. A gente não lembra disso. Às vezes a pessoa fala, cara, eu quero ir, porque você não está matriculado na instituição alvo, a do exterior. Aí você não paga mensalidade como sanduíche, Isso. O doutorado pleno, você paga a instituição. É caríssimo, caríssimo. Eu falo para todo mundo, tá, gente? Eu pago meu imposto de renda todos os anos sem reclamar, porque eu fui um dos brasileiros que eu vi quanto que custou. Entendeu? Então, assim, eu fui um dos poucos brasileiros que eu vi que algum dinheiro de algum imposto que alguém pagou veio para mim, na minha formação. Eu acho que eu já paguei de volta em valores, em papers e tudo. Mas eu me sinto muito agradecido pela pátria de ter bancado parte da minha educação. No doutorado sanduíche, você pode pegar um avião, alugar um Airbnb, ficar lá e fazer e voltar, entendeu? Não tem problema. Eu vou dar o exemplo da Pri de novo, assim. A Pri foi minha aluna de mestrado e a Pri tinha um sonho grande. Eu vou, Lu, eu vou. E eu lembro que ela trabalhava aqui no Brasil e o mestrado dela falou assim, eu vou juntar todo o dinheiro que eu tenho, que eu vou pro meu bolso. E aí eu falei, Pri, quanto tempo você consegue ficar lá com o dinheiro do seu bolso? Ela falou assim, 1 mês, Lu. E ela era bolsista da FAPESP. Então, o que a gente fez? Então, vamos organizar. Você vai de qualquer forma, pagando no seu bolso. Mas como aluna da FAPESP, vamos pedir uma BEP. E aí, ela entrou no avião, e no dia que ela entrou no avião, ela ganhou a BEP. Então, ela já ia com os custos próprios, porque ela tinha condição, que ela se preparou para isso. Mas, graças a Deus, quando ela pousou na Austrália, ela pegou o e-mail e falou assim, oba, vamos pagar de volta todo o valor que eu investi, porque ela ganhou uma BEP, que a BEP, para quem não sabe, para quem é bolsista da FAPESP, e aí talvez encaixa mais no estado de São Paulo, todo estado tem suas FAPs, né, que são órgãos financiadores de pesquisa, e a FAPESP é a FAP de São Paulo. E aí ela tem um programa de bolsa de doutorado ou mestrado no país, e os alunos bolsistas têm a oportunidade de pedir, concorrer a uma nova bolsa para fazer um estágio no exterior durante o seu mestrado ou seu doutorado. Então, são 2 vezes que você concorre na FAPESP. E aí, ela já era bolsista da FAPESP e ela concorreu novamente pedindo uma BEP, né? Para quem não conhece esses trâmites. Ô Lu, para falar hoje eu conversei com você de manhã sobre isso, para lembrar a galera também, assim, enquanto você se prepara em inglês, você tem que preparar financeiramente para ir também. Levar um pouco de dinheiro, tá, gente? É importante. Quando eu e a Lu, a gente se casou e a gente foi morar junto na Austrália. A gente casou e continuou morando em casas separadas no Brasil, porque as bolsas já estavam estabelecidas. E eu lembro, eu não vou esconder não, tá? Nós levamos $15 mil em cash
Nós não, o Léo, que eu era Eu pobre. levei, alunos que não trabalhavam, e a gente deixou mais ou menos 15 mil dólares no Brasil em caso de emergência. E esse 15 mil dólares, gente, ele acaba igual você jogar água no ralo. Entendeu? Tem que alugar uma casa, tem que fazer depósito de garantia de aluguel, porque você não tem Comprar fiador. móvel, comprar talher, comprar Comprar copo. imóvel, a gente não tinha nada, levou roupa do começo a comprar prato, garfo, entendeu? Então, assim, a gente fez, e eu lembro que a gente não gastou muito, não. E foi Ah, eu lembro, a certinho. gente é pão duro até hoje, para quem não sabe. Eu e o Léo, a gente montou uma casa, tinha um grupo de uma loja na Austrália que vendia uma casa que tinha kits, kit casa, que era uma cama, um sofá e uma mesa. Aí tinha kit que começava com $99, $1.000, $2.000, $3.000, $4.000 e ia subir na qualidade. Gente, foi minha primeira casa de casado. E aí eu cheguei Compramos de toda mil. iludida assim, ah, Léo, vamos meio termo. Aí o pão duro do meu marido, que é todo organizado financeiro, ele fala assim: ah, Lu, vamos de 2.000, vai, pra que 3? Não, a Ou gente 2? comprou o de Aí o que ele trouxe? 1.000, Lu, a gente vai no de 1.000. E eu morei com a casa de 1.000 até vir embora. para ser justo, foi 1.100 porque a gente pegou um colchão melhor. O Eu colchão só era o muito colchão que a ruim. gente trocou. Então aumentou para 1.100. Falei, Era a beleza, casa de entendeu? vipinha que a gente E a gente brincava. montou tudo e tal, lembra? Assim, foi quebrando tudo com o Eu vou passar do tentar achar foto tempo e disso, tal. A mostrar gente pra foi vocês. trocando essas coisas todas. É por aí, É. cara. Mas aí, olha só pra gente voltar no assunto. Então, esse assunto todo se estendeu de como escolher para onde ir, né? Então, a gente passeou um pouquinho sobre escolher para um doutorado pleno, ou mestrado pleno, ou o sanduíche, que a gente mostrou um pouquinho da diferença de um para o outro. Mas aí eu queria só trazer o último detalhe. Depois que a gente orientou vocês a procurar pelo orientador, porque eu acho que realmente é um dos caminhos mais corretos. Mas depois que você escolher o orientador, não deixe de checar também a universidade. Por quê, gente? Porque quando vocês voltam do Brasil, e aí é o exemplo só para o doutorado pleno no exterior, tá, gente? Quando você faz doutorado pleno no exterior, você não é doutor no Brasil. Seu título não é válido. Ele só é válido depois do processo de validação. E tem uma lista, que eu não tenho a raça para cima, né? Se vocês me ajudarem a ter uma raça para cima, eu procuro essa lista e coloco para vocês. Ó, Pedro, tô brincando. Mas existe uma lista de universidades que tem dificuldade de aprovação de diploma. Porque as pessoas, infelizmente, escolhem o caminho mais fácil. Ah, eu vou para tal lugar. Gente, o que teve de doutorado, desculpa falar Portugal, tem coisa boa lá, igual o Léo falou, mas que fez doutorado no exterior, mas que foi no exterior 3 semanas só, que 4 vezes ao longo de 4 anos. E quando voltou, ele falou assim, professor, até hoje não validei meu diploma. Eu falei, você devia ter olhado isso antes. Então, assim, eu lembro quando eu voltei para o Brasil, eu fui uma menina que fiz graduação e fiz doutorado direto. Eu não fiz especialização e não fiz mestrado. Só que dentro de mim, quando eu voltei, eu queria ser professora. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei, beleza, vou procurar algum lugar para trabalhar. Eu não era aceita em lugar nenhum, porque eu não tinha título no Brasil. Eu era graduada só e mais nada. Então, assim, minha validação do meu diploma demorou 1 ano, né, Léo? Que é o tempo mais ou menos médio que demora. Meu título foi validado em São Carlos. E aí, nesse 1 ano, eu fiquei desempregada. Eu fui trabalhar de graça na Unicid como uma voluntária de pós-doc. Porque eu escolhi, assim, que eu podia ter clinicado, mas eu não queria largar a parte de docente. Por isso que eu fui fazer, tipo, esse pós-doc. E não me preparei para fazer um pós-doc com bolsa. Por isso que eu não pedi bolsa, que eu não me preparei para isso. Que um dia a gente conta essa história, né, Léo? Mas, assim, então, eu acho que a escolha, só para a gente finalizar a parte de escolha, ela tem que ser do orientador para que você aprenda muito e da universidade para que o Brasil reconheça o seu diploma depois, porque depois é perda de tempo. Você vai ficar frustrado de não ter validação como doutora no Brasil. Teoricamente, qualquer universidade que tenha programa de mestrado e doutorado pode validar seus títulos. A Unicid nunca fez isso porque a gente nunca quis, mas a gente pode. O que o parecerista vai olhar é se a qualidade da tese ou dissertação é equivalente a uma qualidade de tese e dissertação no Brasil. Ponto. Ele não olha isso, entendeu? Então, mas ele tem que passar por esse trâmite, ele tem que passar em várias fases da reitoria, secretaria, reunião de conselho, um monte de coisa. E demora. Bancas novamente, né, Léo? Tem 2 pessoas que leem o material. Não importa se você fez em Harvard ou na Universidade de Bangladesh, vai todo mundo passar no mesmo processo, entendeu? Então, assim. E não adianta se frustrar, né? Mais louco, né, Lu? Mesmo se você foi bolsista de uma agência reguladora brasileira, porque a Lu foi bolsista na Austrália, eu fui bolsista da CAPES.
Todo ano alguém lia meu relatório, aprovava e depois eu tive que validar meu título ainda. Eu sempre achei isso meio burocracia brasileira. Eu falei, meu, você foi bolsista do Brasil, por que que não é direto? E Eu aí também acho. existem vários argumentos falando. Uma vez eu fui na UFMG, Lu, e conversei com a professora Lucy Fuscaldi, e eu falei, pô, Lucy, o negócio demora demais. Eu validei em São Carlos também. Ela me mostrou uma parede de tese. Ela falou assim, olha isso aqui, Léo. Tinha tese até no teto da sala dela. Ela falou assim, a gente não sabe o que faz com isso, cara. Tá morrendo de dó dos caras. Entendeu? Então pode ser uma catástrofe você ficar muitos anos fora, numa pseudo-universidade com um pseudo-orientador, e voltar e não ser. Eu, por 9 meses, eu era PhD em qualquer lugar do mundo, menos no país, que pagou meu doutorado. Uhum. Então, isso faz parte do projeto, né? Do processo, né? Só pra, eu não sei se a gente vai dar tempo de abordar todas as perguntas. Meu relógio aqui falhou. Que falta 10 minutos para a live fechar. E não tem problema, se a gente continuar achando que tem muitas perguntas para a gente conversar sobre isso, a gente faz o almoço da próxima quinta-feira, continuando a parte 2 desse assunto. Uhum. Mas vamos só falar mais um passo hoje, assim. Eu acho que a gente já falou do passo preliminar, que é a língua. Depois a gente falou do próximo passo, que é escolher uma universidade e um orientador. E aí tem várias outras coisas que a gente pode falar. Alguém escreveu aqui que cotutela também é um dos caminhos, porque várias universidades brasileiras têm cotutelas com universidades do exterior, e isso facilita bastante também o processo. E aí ele é mais fácil, igual a gente falou do sanduíche, porque a sua própria universidade já abriu a fronteira, já abriu o caminho para você, né? E aí a cocutela, me corrige se eu estiver errado, Léo, a cocutela você acaba defendendo nos 2 lugares, né? Você tem 2 titulações. Você tem uma titulação dentro e uma fora. A titulação fora tem que validar de qualquer jeito, até onde eu saiba. Mas você passa a ter 2 títulos separados, né, do acordo entre as universidades. A cotutela é uma ótima opção, vírgula. Vai que a Unicid, por exemplo, tem uma cotutela com a Universidade de Buenos Aires, por exemplo, e lá só tem a fisioterapeuta respiratória. Os meus alunos não vão conseguir fazer cotutela lá. Então, a cotutela, ela tira muito a opcionalidade do aluno. A opção que você tem de fazer exterior é na cotutela lá da negociação daquele programa. Agora, é uma puta coisa legal, porque você pode defender o doutorado no Brasil e ter o título aqui no Brasil, deixa o outro validando lá no tempo dele e tá tudo bem. É uma ótima opção. E aí, na minha visão, sim, o próximo passo, eu acho que ele se mistura, porque, assim, para você concorrer, principalmente para pedir uma bolsa no Brasil ou no exterior, você tem que ter um projeto. E aí, assim, o próximo passo é ter o projeto. Aí vocês perguntam assim, como escrever um projeto? O projeto, gente, ele só começa a ser pensado depois da escolha. Aí o seu orientador ou vai te pedir para escrever, ou ele vai te dar um projeto. E aí depende. Cada orientador é de um jeito. A gente já bateu papo sobre isso em outros GTVs que eu já fiz assim. Mas normalmente é uma mistura, né? Do orientador de fora e falar assim, olha, eu tenho uma verba aqui, eu estou fazendo essa pesquisa, você pode entrar nessa verba. O Léo, eu lembro direitinho, quando o Léo foi, deram um projeto para o Léo. E aí, quando ele pediu a bolsa, eles criticaram, não é criticaram o projeto, mas criticaram, né? Falaram assim, eu não vou te dar uma bolsa para isso, porque esse projeto você pode fazer no Brasil. Você não precisa ir para o exterior para fazer esse projeto. E essa frase nos marcou, né, Léo? E hoje, a gente sempre, quando vai ajudar os nossos alunos atuais a ir para fora, a gente fala assim, tem que ser algo que a gente não faça aqui. Porque senão ele vai olhar para assim, isso que seu orientador faça. Eu já recebi resposta para a pesca assim, para que você quer ir para fora se o seu orientador é expert disso? Tá certo? Se você ensinar meu aluno, ele não precisa ir para fora. Então tem que ser algo que eu acho que esse aluno ele vem complementar até a mim. Caso se for um sanduíche, alguma coisa assim, de falar assim, não, é uma linha de pesquisa similar, mas essa expertise só o cara de lá sabe fazer, essa análise só o orientador de lá sabe fazer, e ele vai somar, ele vai somar a minha linha de pesquisa. Então, isso é uma parte do processo, né? Na redação do projeto, tem que ter talvez uma página muito bem escrita falando assim, por que esse aluno precisa ir para o exterior fazer esse projeto. Exato. É igual quando os caras falam que toma pau no comitê de ética. Eu falo, não é culpa do comitê de ética, é culpa sua que não soube escrever o direito. Entendeu? E o projeto é a mesma coisa. Então, quando você está pensando em exterior, tem que ter uma argumentação técnica que fala, olha, esse projeto ele vai ficar melhor se houver a ajuda desse cara no caso de sanduíche. No caso do pleno, você tem que falar assim, olha,
É Ninguém no impossível Brasil fazer. faz isso. Ninguém no Brasil faz isso. Entendeu? E cada dia que passa fica mais difícil, né? Porque graças a Deus o governo, a gente pode até falar mal dele, né? Mas o governo investe em alguma coisa de pesquisa, né? Então, cada dia que passa, mais pessoas capacitadas estão retornando para o Brasil e trabalhando nas universidades brasileiras. Então, o nosso know-how de pesquisa no Brasil, principalmente eu posso falar da minha área, tem crescido bastante, né, Léo? Então, assim, muitas vezes a referência mundial está no Brasil para fazer aquela pesquisa. Então, acaba sacanagem esse orientador fechar a porta, né? Mas então você que busca uma expertise diferente do que a pessoa já tem no Brasil para fazer, né? Que isso ajuda a você ganhar a bolsa. A gente tem 5 minutos para fechar a nossa live. Eu não sei se dá tempo de... 5 nada, 4, olhei aqui de novo. Eu não sei se vai dar tempo de falar de bolsa, de custo. Mas eu acho que isso, já que a gente falou do projeto, só para dar um gostinho, assim... Eu posso voltar na live, igual eu falei, eu gravar um GTV de vocês falando de bolsa. Mas o projeto, o orientador e o seu currículo, né, Léo, são os determinantes para você conseguir uma bolsa no exterior, tanto no Brasil, né, ou para fazer, né, doutorado pleno no Brasil. Essas 3 qualidades são as que pesam, como também no exterior, né, Léo? Uhum. Cara, o que você está perdendo de tempo hoje é o que vai te fazer perder a bolsa lá na frente, entendeu? Você tem que fazer agora. Você tem que fazer um puta do mestrado bom. O Brasil não financia mestrado no exterior. Você tem que fazer um puta mestrado bom, publicar tudo, apresentar em congresso. E nesse meio tempo, além de aprender inglês e conversar o cara, é tudo junto, cara. É tudo no caos e pode dar tudo errado. Mas se você não fizer, vai dar errado. É isso. Isso. E aí, gente, eu vou tentar depois postar aqui para vocês, mas tem pessoas que nem sabem que existe bolsa para fazer fora. E existe. A CAPES tem um programa de bolsa para o exterior. Eu olhei hoje, a FAPESP não tem um programa pleno, ele tem só para sanduíches, né? Porque o programa é para financiar alunos residentes do Brasil, dependendo da FAP que você está. Mas a CAPES tem um programa para o exterior, desde pós-doc, doutorado, professor visitante, tem vários esquemas lá, não é fácil conseguir. Mas eu acho que também a gente tem que tentar de qualquer forma. E muitas pessoas perguntaram também sobre bolsa no exterior. Porque eu fiz, igual eu contei para vocês, como que você ganhou uma bolsa na Universidade de Sydney? É difícil responder essa pergunta, porque hoje eu fui até no site da Universidade de Sydney para saber como que é a bolsa da Universidade de Sydney, e os caminhos não são claros, porque depende da faculty, né? Porque dentro da universidade tem a faculty de medicina, de fisioterapia, então depende da faculdade lá dentro. E cada uma tem seus esquemas. E fora do Brasil, eles têm as grants deles, né, que são os financiamentos, que dentro das grants tem bolsas alocadas lá dentro. Igual quando a gente ganha em temática aqui no Brasil, que a gente tem bolsas que a gente consegue recrutar o aluno para vir estudar dentro do nosso projeto. Então, o segredo, gente, é, de novo, o seu orientador. De chegar para ele e falar assim, tem uma oportunidade, existe bolsa, qual que é a possibilidade? Igual o Léo. O Léo estava tentando com bolsa do Brasil. Eles falaram assim, eu te quero se você vier com a sua bolsa. Mas na hora que eles conheceram o Léo, eles falaram assim, nós vamos tentar a bolsa do departamento também, igual o Felipe falou, que tem bolsa do departamento. Mas eles só vão dar a bolsa do departamento se eles te conhecerem, se eles confiarem em você para isso. Então, assim, o contato, os passos anteriores, eles te ajudam a chegar no grande final do custo, né? De como se manter fazendo doutorado fora. E aí, igual eu falei, pode estar tudo arranjado e essa parte da bolsa possa ser que demora. A gente tem um exemplo, se não cortar, eu acho que vou dar tempo de falar esse exemplo rapidinho. A gente... vai cortar, eu acho. Vamos deixar para a próxima, Lu. Nossa. Hã? Vamos deixar para a próxima. Semana que vem tem mais. Talvez eu vou deixar para dar os exemplos de bolsa na próxima. Vontade de entregar tudo para vocês. Porque agora eu vi, falta 1 minuto só, não vai dar tempo de dar os exemplos, né? Mas eu queria agradecer. Talvez eu vou abrir outra caixinha de pergunta para vocês colocarem mais perguntas aqui, se surgiram novas perguntas. E aí eu vou deixar já o tema da próxima quinta-feira. Venha almoçar de novo com a gente, para a gente continuar falando sobre esse assunto. E a gente já começa falando um pouquinho sobre bolsas, cursos, e talvez a live seja menor, porque talvez a gente tenha menos coisas para falar, a não ser que vocês enchem a minha caixinha de pergunta. Então era isso. Queria agradecer a vocês de novo que vieram almoçar com a gente. A gente que agradece. Um monte de coraçãozinho subindo, mas a gente que agradece. É uma delícia estar aqui com vocês. Um beijo para todo mundo. Boa semana e se cuidem aí. A gente se fala semana que vem. Tchau, tchau. Um beijo. Pessoal.
Obrigada, Léo. Que Vamos nada. almoçar, que eu tô com fome.